Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima. E para quem não me conhece, eu sou advogado regularmente inscrito na OAB de Pernambuco, seccional de Pernambuco, e faço parte da Comissão de Estudos de Posse e Porte de Armas de Fogo para advogados com prerrogativa de função e por isonomia com a magistratura e o Ministério Público. Essa comissão é presidida pelo nosso querido amigo advogado Jair César. E nós vamos apresentar um estudo sobre os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Esse estudo tem sido produzido pela comissão e me coube apresentar os vídeos, trazer aqui, dar mais publicidade em mídia audiovisual, em vídeos do trabalho. Então, como vocês podem observar aqui, esse é o material que a gente vai entregar ao presidente da OAB, juntamente com essa playlist dos vídeos que forem produzidos em razão dos projetos de lei. Esse é o quarto vídeo desta série. A gente vem falando sobre os projetos de lei que estão tramitando. Falamos no primeiro vídeo sobre o PL 6109, o segundo vídeo sobre o PL 227, o terceiro vídeo nós falamos sobre o PL 2321, 3307 e o PL 97. Se você não viu esses vídeos ainda, volte, dê pausa aqui, volte, veja lá, e depois venha para o quarto vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o PL 343, que é justamente esse aqui, ó. Esse PL aqui, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Já vem aí, tá para ir para plenário, mas ainda não foi. Vamos ver o que diz o teor deste PL. É do deputado Pompeu de Matos. E ele propõe o seguinte: altera a Lei 10.826, que está aqui, é o Estatuto do Desarmamento, como todo mundo conhece, e a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, está aqui também, incluindo entre os direitos do advogado a aquisição e o porte de arma de fogo para a defesa pessoal em todo o território nacional. Então, diz aqui, o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei altera a Lei 10.826 e a Lei 8.906, incluindo entre os direitos dos advogados a aquisição e o porte de arma de fogo para a defesa pessoal em todo o território nacional. Artigo 2º, o artigo 7º da Lei 8.906, vamos filar aqui o artigo 7º, qual é? São direitos do advogado. Então, ele inclui lá no rol dos direitos do advogado o inciso 22, que passa a ter a seguinte redação: adquirir e portar armas de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. Parágrafo 13, a autorização para aquisição, registro e porte de arma de fogo, que trata o inciso 22, equivalente ao mesmo direito dos magistrados, membros do Ministério Público, em quantidade e calibres. Terá validade em todo o território nacional, independentemente da seccional em que o advogado for inscrito, bem como validade temporal limitada aos termos do regulamento da Lei 10.826, devendo ser renovada periodicamente. Ou seja, o advogado passaria a ter, ou passará, se esse projeto vier a ser aprovado, a ter o mesmo direito em quantidade e calibres do judiciário e do membro do Ministério Público, os promotores. Por quê? Porque no artigo 6º da Lei 8.906, do Estatuto da OAB, diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Então, se não há hierarquia nem subordinação, o que existe é uma isonomia. E, sendo assim,
Se os magistrados e os membros do Ministério Público, os promotores, têm direito ao porte funcional, porque atuar na justiça, atuar em processos, a atividade jurisdicional é perigosa, então é perigosa para o advogado também, porque esse é o meio de trabalho, é a matéria-prima de trabalho do advogado, é litigar em processos majoritariamente judiciais, né? E aqui está claro que o porte do advogado não vai ser um super porte, vai ter que se sujeitar às mesmas condições da regra comum, que é renovação periódica. Diz aqui o inciso 1º, da quantidade de advogados ativos, mediante certidão de inscrição e regularidade nos quadros da OAB, expedida pela seccional de inscrição principal e comprovante de residência certo juntados a cada pedido de aquisição e registro de porte e respectivas renovações. Então, acrescenta-se aí o rol de documentos ao comprovante de inscrição ativo na OAB, o que é lógico, porque se o porte é para advogados, então, obviamente, a inscrição tem que estar ativa, né? Você não vai conseguir com inscrição baixada. De capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, isso é o requisito normal atestado por profissionais credenciados pela Polícia Federal e pelo Exército, conforme a regulamentação das leis que tratam sobre a aquisição e registro de armas para civis. Da ausência de condenação criminal pela prática de infração penal dolosa, mediante a apresentação das respectivas certidões, não pode ter certidão positiva criminal, né? Todas têm que estar negativas. A autorização para porte de armas de fogo e sua renovação estão condicionadas à comprovação perante a autoridade competente do Sistema Nacional de Armas SINARM ou do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas SIGMA, conforme o caso, do cumprimento dos requisitos do parágrafo anterior e também do registro da arma no órgão competente. Lógico que não vai ter arma ilícita, lógico, não pode ser uma arma irregular, tem que ser uma arma registrada. Da capacidade, subiu demais aqui, da capacidade técnica de aptidão psicológica específica para porte de arma de fogo, atestados profissionais credenciados na Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro, conforme a regulamentação das leis que dispõem sobre o porte de armas para civis, as autorizações para porte de arma de fogo de uso permitido, em vigor quando a publicação da lei, lógico, também não vai ser porte de arma restrito, tem que ser arma permitido, né? Concessão pela Polícia Federal a advogados devidamente inscritos nos quadros de ordem da OAB do Brasil, que passam a ter validade em todo o território nacional, devendo a Polícia Federal emitir segunda via do porte atual com validade para todo o território, mediante requerimento de interessado, que deverá pagar as taxas respectivas e comprovar o requisito previsto no inciso 3 do parágrafo 14. Aplica-se ao direito de aquisição do porte de arma previsto no inciso 12, esse que vai ser incluído para advogados, as vedações de porte ostensivo, né, o porte tem que ser velado, e a perda da eficácia no caso do seu portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez, isso é regra para todo mundo, não tem novidade aí, ou sob efeito de substância química alucinógena também, bem como valer a arma para cometimento de infrações penais como ameaça e lesão, entre outros. Então, pessoal, o porte do advogado não vai ser um super porte, se essa lei for aprovada, vai seguir as regras gerais que são para todo mundo, não há nenhuma exceção. Aplica-se o direito de aquisição do porte de arma de fogo, previsto no inciso 22, às vedações do porte ostensivo, eu acho que eu já li aqui. A aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 dias ou exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda o cancelamento da inscrição ou licenciamento do advogado, implicarão automaticamente na perda da validade do porte de arma em razão do exercício da advocacia. O que é óbvio e lógico. O advogado perdeu a qualidade de advogado, automaticamente, se o porte é funcional, perde o porte também. Não tem nem o que discutir aqui, né? Então, vamos pular. As superintendências regionais da Polícia Federal e regiões militares, os registros dos portes expedidos para advogados inscritos com base na lei e respectivas seccionais para controle destes. O artigo 6º da Lei 10.826,
passa a vigorar, acrescido com o inciso 12, com a seguinte redação. Aqui são as pessoas que têm legitimidade para portar armas de fogo, o artigo 6º da Lei 10.826. E aí, o inciso 12 acrescenta os advogados ativos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E esta lei passa a entrar em vigor na data de sua publicação. A justificativa aqui, vamos ler o que é que ele justifica. O projeto de lei que se apresenta nesta egrégia Casa Legislativa visa incluir dispositivos na Lei 10.826 para permitir o porte de arma para profissionais de advocacia. A proposta é um aperfeiçoamento do projeto de lei 704, projeto mais antigo, do ex-deputado federal Ronaldo Benedetti, que foi arquivado no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mas mantém-se oportuno e atual, como se pode ver, em razões que o justificaram à época da sua apresentação. Aí ele faz aqui a justificativa do projeto de lei 704. O projeto de lei foi elaborado com o objetivo de garantir prerrogativas legais para o exercício da advocacia, baseando-se nos princípios da isonomia do artigo 6º da Lei 8.906, bem como alicerçado nos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, tais como o direito à vida, à liberdade e o livre exercício da profissão. Notório que algumas profissões possuem riscos inerentes ao trabalho desenvolvido, motivo pelo qual a Lei 10.826, no seu artigo 6º, inciso 11, garantiu aos tribunais do Poder Judiciário e Ministério Público aos seus servidores o direito do porte de arma para defesa pessoal, bem como a Lei Orgânica do Ministério Público e Lei Orgânica da Magistratura autorizam os promotores de justiça e magistrados a portar tais armamentos, tendo em vista que a audácia dos criminosos é cada vez maior, com o número assustador de atentados contra as vidas destes honrosos servidores públicos. Pessoal, é notório que o promotor de justiça e o magistrado, eles correm risco de vida. É tão notório que o legislador já garantiu o porte para defesa pessoal. Entretanto, os advogados, eles são a ponta de lança, eles são o que fica entre o cliente e a justiça, né? A parte, o cliente, ela não tem acesso diretamente ao promotor e nem ao juiz. Entretanto, ao advogado basta chegar no escritório e já vai ter acesso, tanto à parte quanto qualquer outra pessoa, né? Nós, advogados, costumamos receber em nossos escritórios quem chega à nossa porta. Ninguém é vedado a ter acesso a um advogado, pelo menos eu não conheço advogados que não atendam o público apenas porque não conhecem as pessoas que chegam em seus escritórios. Então, é nítido que o advogado ele corre muito mais risco do que os juízes e os promotores. Inclusive, é tão notório isso que nós vemos atentados contra advogados com frequência, né? Com frequência, difícil a semana que um advogado não perde a vida por violência praticada por clientes. Para mais do que isso, os advogados eles não têm acesso a policiamento ostensivo para sua proteção, como tem, por exemplo, promotores e juízes, né? Nós não temos a segurança pública em nossos escritórios como tem quando a gente chega no fórum, né? Então, é necessário, sim, garantir o porte de arma para os advogados. Mas vamos seguir aqui. Neste norte, não se pode olvidar que o exercício da profissão do advogado possui os mesmos riscos desenvolvidos por juízes e promotores, inclusive porque possui a mesma matéria-prima de trabalho, que é o processo e a lei, ainda que figurem polos diversos nas demandas. Aliás, o artigo 6º da Lei 8.906 estabelece que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos ser tratados com consideração e respeito recíprocos. Nesse sentido, diversos são os julgados dos tribunais do país. E aí ele coloca aqui uma decisão. Protesto, registro necessário. O advogado em seu papel, não há hierarquia nem subordinação entre advogados e magistrados. O advogado exerceu seu mister no mesmo plano de igualdade do juiz. E diz aqui, a partir daí, denota-se que o Estatuto da Advocacia foi omisso em relação à garantia legal dos advogados em ter
em ter e portar arma de fogo, justamente por essa razão para esse presente projeto de lei. Importante ressaltar que o porte de arma de fogo para a defesa pessoal não é obrigatório, e sim uma faculdade, podendo o cidadão, no gozo de sua profissão, fazer tal requerimento. Aliás, do mais, ainda que o advogado tenha interesse em ter e o porte de arma de fogo, será necessário ser submetido aos requisitos do artigo 4º, inciso 3º da Lei 10.826, que são aqueles requisitos: teste psicológico, teste de tiro, certidão negativa, 25 anos e por aí vai. Capacidade técnica, aptidão psicológica, manuseio de arma, atestados que foram dispostos no regulamento desta lei. Portanto, não basta a simples previsão legal para o advogado poder portar arma de fogo. Será necessária a comprovação de aptidão técnica e psicológica. Deste modo, resta evidenciado que a digna profissão do advogado, profissional respeitável, responsável pela manutenção e administração da justiça, que não raras vezes sofre com atentado à vida, à família, à inviolabilidade do lar, é merecedora de tal incumbência legal, qual seja o porte de arma de fogo para a sua defesa pessoal. Não bastasse tal justificativa, repise-se a isonomia dos responsáveis pelo andamento legal da justiça brasileira, advogados, juízes de direito e promotores de justiça, todos na incumbência de tornar o país mais justo e democrático, brandindo suas espadas na tutela dos direitos individuais e coletivos, enfrentando os riscos da honrosa profissão em nome de uma única bandeira, a justiça. Pois é justamente isso. É justamente isso. Os advogados trabalham com a mesma matéria-prima, sentam na mesma mesa que os promotores e que os juízes e decidem, ajudam a decidir, que o juiz decida o mesmo problema, cada um sob o seu ponto de vista. O juiz, obviamente, tem o poder de decisão, mas cada um defende e apresenta sua ótica, sua perspectiva sobre o direito. Dali, o juiz vai tomar a sua decisão e julgar o que é melhor para a parte. E dessa forma, sendo por isso, se o promotor tem porte, e se o juiz tem porte, e se a lei garantiu a isonomia, por que até hoje os advogados não têm direito ao porte por prerrogativa de função? Isso não tem a menor explicação, inclusive porque está comprovado que os advogados sofrem muito mais atentados do que juízes e promotores, né? Não que haja importância maior ou menor para a vida, toda a vida é muito importante, entretanto, quem vem sendo massacrado são os advogados, né? Vamos lá. Exposit, o cumprimento do meu dever legal e no uso de suas prerrogativas, com base nos fundamentos acima descritos, com o intuito de garantir aos advogados melhores condições de trabalho, em estrito cumprimento das premissas constitucionais, como o direito à vida, à liberdade e o livre exercício da profissão, de maneira digna e isonômica, pede venha aos ilustres pares para aprovar o presente projeto de lei, garantir aos advogados o direito de porte de arma de fogo para a defesa pessoal. Dessa forma, por concordar com os argumentos despendidos na justificativa colacionada do projeto anterior, que demonstra a necessidade da proposta, cujo este autor entendeu oportuna a sua reapresentação, espero a aprovação séria do presente projeto. Deputado Pompeu de Matos, o deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, esse é o 4º vídeo da série que a gente está fazendo dos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Nós falamos neste vídeo do projeto de lei 343 de 2019, e se você não viu os vídeos anteriores, volte e veja o vídeo 1, o 2 e o 3, porque agora nós vamos para o 5º vídeo. Esse foi o 4º. Até já!